Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez no nosso Bíblia CA para falar de um assunto importante. Eu sou o Tarso, aluno da licenciatura. Aqui comigo está... Oi, eu sou a Cíntia, faço parte do bacharelado. Oi, meu nome é Ana Clara, eu também sou de licenciatura. Oi, meu nome é Valéria, eu também faço parte do bacharelado. Oi, eu sou a Anaís e eu sou do bacharelado também. E aqui com a gente, como sempre, nossa brigadeira, a patroa, a dona deste avião, nossa querida professora Jaqueline, tutora do PET. Eu vim aqui decolar essa aeronave, né? Que nós somos nós aqui, né? Hoje discutindo um tema muito importante para toda a comunidade da biblioteconomia, que são as bibliotecas escolares, né? Então, aqui em nome do PET, Biblioteconomia da Unirio, eu, Jaqueline, a tutora desse grupo maravilhoso, que consta agora, gente, com novos integrantes, né? Naísa e Valéria E Ana Clara. e Ana Clara são novas integrantes aqui, aprovadas no edital de janeiro desse ano. Então a gente tem vozes novas aqui no nosso diálogo que só enriquecem a nossa prática. Então eu gostaria de apresentar o professor Marcos Hubner, professor adjunto do Departamento de Biblioteconomia, professor também do programa de pós-graduação e do mestrado em Biblioteconomia da Unirio. Chegado aqui na nossa faculdade há coisa de 3, 4 anos. 3 anos e... 3 anos e alguns 5 meses. Né? Foi uma grande aquisição. Diz que pessoas a gente não adquire, mas a gente ganhou aqui um presente, que foi o Marcos, né? Roubamos o Marcos do Rio Grande do Sul. Que veio trazer aqui, oxigenar as nossas ideias, trazer uma experiência diferente, uma pessoa que vem de um lugar diferente do nosso, né? Vem do Sul, que tem experiências em outras universidades, fora do Rio Grande, né? Você veio passou de Rondônia. Por Rondônia, né, gente? Quem passa por Rondônia vem muito mais fortalecido, né? Porque O norte é outra coisa. o mundo é um mundo duro, né? Um mundo duro, muito diferente do nosso aqui. Eu, na aeronáutica, tive chance de visitar muitos lugares como esse e sei o quanto a gente vive num mundo perfumado que é o Rio de Janeiro, apesar de todas as agruras que o Rio de Janeiro sofre, né? Mas vamos lá, Marcos. Vai ser um prazer tê-lo aqui conosco hoje para discutir o tema de bibliotecas escolares. Tema que você vem discutindo há algum tempo, né? Vem exercendo essa atividade e vem trazendo muita novidade para os nossos alunos. A gente vai carente com um professor como você aqui. Primeiramente, muito obrigado, Jade, muito obrigado, pessoal do PET, muito obrigado, muito honrado pelo convite. Tá? Muito honrado mesmo. Tá? Então, falar sobre biblioteca escolar e, primeiramente, quem sou eu? Eu sou o Marcos, sou professor de biblioteconomia, tá? Fui coordenador de licenciatura, agora estou no bacharelado matutino, tá? Mas antes de chegar aqui, então, minha redistribuição foi no dia 29 de novembro de 2021. Estava na Universidade Federal de Rondônia desde 2014, antes estava na Universidade de Caxias do Sul, então eu sempre brinco, o dia que eu saí de Caxias do Sul estava -4, cheguei em Porto Velho estava 38, então com uma pequena diferença de temperatura. Fui eu, daí 2 semanas depois chegou minha esposa e a gata, a Lilica, tá? Então foram minhas 2 gatas foram para lá, daí depois aí a adaptação, foi uma experiência incrível lá, conheci o meu filho em Porto Velho. Quando a gente chegou, daí a gente veio, eu cheguei aqui no dia 10 de janeiro, minha esposa e meu filho dia 11 de janeiro de 2022. Final de março nos chamaram do quarto juizado, a nossa filha já estava nos esperando. Então, eu tenho uma filha carioca, um filho rondonense e eu e minha esposa do Sul. Então, em casa a gente brinca... Uma família multi, né? Multicultural. Então, a questão até da cultura, viver no norte é uma experiência incrível. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter ido, né? A Deus, a entidade, quem quer que seja, a oportunidade que eu tive profissional, pessoal principalmente, de viver no norte, conhecer o Brasil de uma forma diferente. E isso ajudou, assim, a ver outras coisas assim, que eu realmente não via. Muitas vezes a gente está no nosso mundinho, a gente acha que aquilo ali é legal, e daí a gente vai ver um outro mundo, uma outra forma de ver certos problemas que a gente via que era um problema, depois tu percebe que não é um problema. Aquilo ali é fácil de resolver e vamos adiante. Essa história dá outro podcast. Fato. A gente vê de uma do Marcos, né? Não tem as aventuras de Pilar na Grécia? Sim. As aventuras de Marcos pelo Brasil. Eu cheguei da aula no Acre, né? Por causa faltava no Instituto Federal, existia um curso lá para formar tecnólogos, tinha uma disciplina de biblioteca escolar. Então eu fui ministrar tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul.
Lá eu conheci a verdadeira floresta amazônica. Estava em Porto Velho, eu conheci a floresta amazônica. Quando fui para Cruzeiro do Sul, eu brinco, lá eu conheci a verdadeira floresta amazônica. O que é a floresta? A beleza que é. O norte é muito rico, é uma cultura muito rica, muito influenciada porque em Rio de Janeiro. Forte influência do Rio e do Nordeste. Muitas vezes o cara não imagina, não. O norte tem forte influência porque é do território federal. Foram muitas pessoas do Rio que foram para Rondônia, então isso tem uma... No interior do estado de Rondônia, forte influência do sul. Mas a capital, Porto Velho, forte influência do Rio de Janeiro e do Nordeste, principalmente por causa do soldado da borracha. Ele tem que ver a história do Brasil, a Primeira e Segunda Guerra, que eles foram para o norte para extrair borracha, que são chamados os soldados da borracha, eles iam para a guerra, iam para a floresta amazônica e lá ficaram. Então é uma outra riqueza, então outra história. E daí até da minha filha, então a gente brinca lá em casa do sotaque. Meu filho é do norte, a minha filha aqui do Rio. Então ela quer comer biscoito, eu não sei que negócio é esse que ela quer comer biscoito, né? Vai. E aí eu disse, não, minha filha, aqui existe bolacha. E não é biscoito, é biscoito. Daqui a pouco ele vai puxar uma bergamota. Mas essa é a riqueza. E que a gente tem que aproveitar todos esses pequenos detalhes da riqueza do nosso vocabulário, da nossa cultura. O Brasil é muito rico. E isso a gente deve levar também para onde? Para dentro da biblioteca escolar. É isso, tento tomar minhas aulas, então, trazer um pouco dessa experiência de vida e trazer para dentro da biblioteca escolar. Então, também sou professor de representação descritiva, catalogação. Eu adoro. A maioria das pessoas não gosta de catalogação, não entendo o motivo. Não entendo o motivo. Algo tão rico, tão cheio de normas. Bibliotecário é o ser das normas, né? Então, da vírgula, dos dois pontos, do espaço. Tudo bem, é chato? Mas não é um detalhe, um pequeno detalhe. Faz parte do show. Isso tudo ajuda a enriquecer. Então, tornar a coisa mais alegre, mais suave para o aluno também. O processo de aprendi. Eu tenho um mestrado em educação, a biblioteca enquanto espaço de aprendizagem, mostrando a biblioteca como um fator de sucesso para o sucesso acadêmico. A biblioteca interfere no sucesso acadêmico do aluno. E o meu doutorado é em ensino de catalogação. Então, o mestrado em Caxias do Sul, o doutorado na USP. Esse é um pouquinho. Quem é eu para a biblioteca escolar? Eu sou bibliotecário por causa da biblioteca escolar. Quando eu nasci lá na minha cidadezinha, no interior do Rio Grande do Sul, Ibirubá, para quem não conhece, capital do mundo ou fim do mundo. Tudo depende da hora que tu vai olhar, né? Para quem é de lá é a capital do mundo, mas para quem não é o fim do mundo mesmo, aquele negócio lá no interior do Rio Grande do Sul. Estava eu lá no ensino, né? Eu sou da época, eu sou antigo, sou formado no milênio passado, né? Então é da época do segundo grau, primeiro grau, segundo grau. Eu trabalhava durante o dia de empacotador de supermercado, à noite eu sou técnico em contabilidade, não sei fechar um balanço, mas sou técnico em contabilidade. Tinha disciplina de literatura, tive no primeiro ano, passei raspando, e no segundo ano tive uma professora que era bibliotecária também, dela me incentivando a ler, e ela me trouxe uma chave de acesso e disse, prof, eu não gosto, tá? Preconceito, né? Porque era a formação. Daí na aula seguinte ela me trouxe um autor, Charles Kiefer, não vou esquecer o livro Caminhando na Chuva. Eu, que demorava um mês para ler um livro, eu li em 3 dias o livro do Charles Kiefer, Caminhando na Chuva. Aquele livro, ele falando sobre um jovem da minha região. O jovem seria lá de 3 de maio, Paulo Duarte, porque ele é a figura de 3 de maio. Fala termos alemães, assim, porque eu fui criado. A família do meu pai é família de cultura alemã e a da minha mãe é cultura gaúcha. São 2 mundos distintos. Então, termos que eu escutava, chimia, amuto, fata, e no livro tinha isso, de conviver com a família do avô, dos avós paternos dele, tinha muito similar à minha, eu me identifiquei com o livro, e aí fui ler os outros livros do Charles Kiefer, em um mês, todos os 5 livros que tinham na época do Charles Kiefer, e aquilo me despertou. Daí posteriormente, ela apresentou um outro autor, tu vai gostar de um outro. Me trouxe Luiz Fernando Veríssimo. Eu li Luiz Fernando Veríssimo. Aí a coisa começou a mudar totalmente. E aquilo já começou a ferver na minha cabeça. Eu que não gostava de ler, né? Eu gostava de ler informação. Até hoje, tanto é que meus amigos brincavam. Isso na época já no primeiro grau. Quando a gente ia para o torneio de futebol, eu era goleiro. Fui goleiro de futebol. Então, mas eles iam para o torneio, porque se eu ficava inquieto, ficava incomodando todo mundo. Então eles iam, leva um jornal, uma revista e deixa o Marquinhos, né? Que eu era o menor da turma. Eu era o goleiro e era o menor da turma. Deixa o Marquinhos lendo e a gente pode jogar tranquilo, ele vai estar na hora do jogo concentrado. Então, gostava de ler. E aí, como a professora me mostrou, daí eu li o Luiz Fernando Veríssimo e comecei a ler. Fui pegar outras obras e uma consciência assim, começou a tomar conta de mim. Eu era um aluno extremamente introvertido, eu entrava mudo, saía calado da sala de aula. Ao final do 3º ano, eu já era uma das pessoas que mais falavam na sala de aula. A pessoa falar alguma coisa, já erguia a mão já para tentar já
E eu sei que foi a literatura, foi a leitura na escola que eu estudava. Tinha uma rica biblioteca, um espaço, muitas vezes uma sala de aula, um espaço de 3 salas de aula. E aquilo mudou completamente. Bem grande. A escola era chamada Premem. Tipo, antigamente tinha os polivalentes, são da década de 70, que era no governo militar, que eram escolas que formavam técnicos. É muito legal o objetivo, a missão dessas escolas. Então era Premem, tem polivalente, tem outros nomes que tinham, e em cada município geralmente tinha um no Rio Grande do Sul. Então lá na minha cidade era o Premem, era escola de 2 andares, então dois níveis diferentes, um ficava a sala de aula, outro ficava a parte dos laboratórios, a biblioteca extremamente grande. Então tinha todos os livros assim, de literatura sul-rio-grandense que a gente encontrava lá, então eu consegui ler Luciano Veríssimo, vi outros autores. Daí ao final, no 3º ano, eu fui ler Machado de Assis. Daí eu vi de uma forma diferente por causa da cultura, daquele enriquecimento, da bagagem inteira que eu tive por causa da literatura. Eu já li Machado de Assis de uma forma diferente e aí eu gostei. E quando eu fui escolher, na época, para fazer o vestibular, eu tinha o Guia das Profissões da Editora Abril. Como eu era um filho de uma empregada doméstica analfabeta, separado, meus pais eram separados, tinha 11 anos separados, meu pai era pedreiro, então eu tinha que fazer um curso, passar numa federal, fazer um curso que eu pudesse me formar e logo trabalhar na área. Não fazer como via muitos que tinham lá, que se formavam em administração e trabalho de balconista. Não era eu, que já tipo aquela, tinha uma bala de prata, eu tinha que escolher o curso. Daí eu vi 2 cursos, né? Que quem se formava se empregava, era engenharia metalúrgica e biblioteconomia. Fiz o vestibular a primeira vez, apanhei. Eu não passei. Então no segundo ano, daí fiz um meio ano, né, um semestre de cursinho em Passo Fundo. Então Passo Fundo, uma cidade próxima minha, próxima pra gente, né? Toda noite era 95 km para ir, 95 para voltar, fazendo cursinho. Pertinho. E lá no cursinho teve um professor de literatura, então ele mostrou mais uma vez, abriu mais o horizonte para mim em relação à literatura, então ele explicava a literatura de uma forma diferente. Eu disse assim, ó, o problema é que na URGS eu me inscrevi em agosto no vestibular, novamente me inscrevi em metalúrgica e biblioteconomia. Ali por outubro, já metade do cursinho, eu já queria ter feito biblioteconomia, já estava me arrependido, mas tudo bem. Fui lá, fiz o vestibular, e aí aquela questão de destino, coisas da vida. A questão mais fácil de matemática na prova do vestibular eu errei, que era então, a raiz quadrada de 12, né? Eu tasquei 122, não tem dúvida. Não era, né? Mas tudo bem. Foi essa questão que acontece, eu fiquei número 51 em metalúrgica. Porque eu fiquei 51, daí eu entrei diretamente na segunda opção, eu tinha votado em biblioteconomia e entrei direto. Se eu tivesse acertado, eu teria entrado em metalúrgica. Então a raiz quadrada de 12 me salvou, me levou para a biblioteconomia. Que bom, que bom. E aí, nada acontece por acaso. Nada. E aí quando eu entrei na biblioteconomia, o meu objetivo era fazer biblioteconomia para incentivar o hábito da leitura para crianças e adolescentes na biblioteca escolar. O meu objetivo era atuar em biblioteca escolar. A disciplina final, o estágio final era só um estágio obrigatório, tu tinha que escolher. Eu escolhi automaticamente, desde o início você sabia. O meu estágio vai ser na biblioteca escolar. E aquela questão de destino. Então, conheci uma bibliotecária, uma biblioteca especializada, tá? A Andréia. Posteriormente, lá no final naquele estágio ali que estava com ela numa empresa de automação industrial, foi um estágio riquíssimo, que eu aprendi um monte. Quando estava surgindo na internet, então da gente pesquisar, em vez de pesquisar nos databooks, a gente ia direto para a internet. Então, os primeiros metabuscadores que tinham ainda era do Alta Vista, o KD que estava surgindo. Vocês não conheceram, né? Nem tinha visto. Não sei o que é isso. KD e tal. E aí a Andréia passou, o governo do estado tinha feito um curso para bibliotecária, eram 300 vagas, somente 110 vagas foram preenchidas, porque nos demais faltou bibliotecário. Então a Andréia passou. Posteriormente, então, entrei em contato com a Andréia, tinha telefone, e disse, Andréia, eu gostaria de fazer o meu estágio obrigatório aí. Fiz estágio na biblioteca escolar. Então aí fiquei vamos dizer, a chama mais forte que queria dizer, é isso que eu quero. Mas quis o destino, me formei e fui atuar na biblioteca universitária. E na biblioteca universitária fui atuar lá no setor de processamento técnico. Eu não gostava de catalogação. Eu gostava do atendimento, do serviço de referência, por N motivos, né? O principal é contatos, né? Tinha contatos com as pessoas, né? Aí conversa, então era riquíssimo. E eu fui atuar no processamento técnico. Indo no processamento técnico, então eu disse, então vou ter que aprender. Eu já tinha cópia do código de catalogação, já tinha enquanto aluno, tinha feito cópia do código de catalogação. Então, vou ler o código novamente de cabo a rabo, né? Perdão a palavra, mas é uma expressão, né? E comecei a ler o código, então, em pouco tempo já era o coordenador técnico do setor do processamento técnico, depois virei coordenador técnico do sistema. E a catalogação passou a ser o meu chão.
Então, em 2012, eu me tornei coordenador do primeiro curso de biblioteconomia EAD lá em Caxias do Sul. A gente montou o primeiro curso do Brasil. Eu era o coordenador. Em 2014, fiz o concurso para Rondônia e fui para lá. Aí, depois de lá, vim para cá. Se me perguntar se eu quero sair do Rio, evidente que não. O Rio é maravilhoso, é assim, uma experiência incrível para nós aqui no Rio de Janeiro. Assim, a gente ama o Rio de Janeiro. A gente gostava bastante de Rondônia, o problema de Rondônia, aquela região, como tu falaste, é uma região um pouco esquecida do Brasil. Eles vivem assim numa região extrema. Agora estão novamente com enchente, eles tiveram um grande período de seca, agora estão assim, e muitas vezes é relegado. O transporte é muito caro para ir para lá, avião, ida e volta, é um absurdo. É mais barato a gente ir para Paris, daqui do Rio, do que ir para Porto Velho. O preço da passagem aérea. É mais barato ir para Paris. Então, aí para ver a questão. Então, isso também dificulta o desenvolvimento daquela região. Rondônia, Roraima, Acre, aquilo ali são lugares que realmente assim, careceriam um olhar mais tranquilo. E lá em Rondônia, então, eu realmente consegui atuar na pesquisa sobre biblioteca escolar. Lá conheci a professora Jussara Pimenta, e aí a gente começou, ela já tinha um grupo de estudos sobre biblioteca escolar, e aí eu entrei no grupo e a gente fez todo um mapa de Rondônia, primeiramente de Porto Velho, depois de Rondônia. Rondônia é um estado que não tem nenhum bibliotecário escolar na rede pública estadual. Em todo o estado não tem nenhum bibliotecário atuando em bibliotecas escolares da rede pública. Tá? Tanto Porto Velho, capital, quanto o estado não tem. Então são escolas particulares em Porto Velho que tem bibliotecários, mas na rede pública não. Isso é uma coisa que me chamava muita atenção. E quando vim para o Rio, porque aqui no Rio tem a maior rede de ensino, o maior sistema de ensino público do país. São mais de 1.600 escolas públicas aqui no município de Rio de Janeiro. Tanto é que logo eu disse, vou estudar como funcionam as bibliotecas escolares aqui na rede pública de ensino, aqui na rede municipal. E aí me deparei com uma outra realidade. Aqui também não tem bibliotecário. Nós também, nessas 1.600 não tem nenhuma biblioteca escolar. A gente tem as bens, que é a biblioteca escolar do município, Só que essas bens, para mim, elas não seriam bibliotecas escolares. Aí eles diriam um antigo político que ela tem rabo de jacaré, cor de jacaré, bico de jacaré, mas não é jacaré, é a mesma coisa. Ela tem, essas bens, elas têm corpo de biblioteca pública, tem estrutura de biblioteca pública, funciona como biblioteca pública, mas não é biblioteca pública. Algo de errado. Tanto é agora tem duas bibliotecas que foram para o SESC que realmente elas estão atuando como biblioteca pública, que elas realmente são. E isso também, para mim, é uma lacuna aqui no Rio de Janeiro. Um município tão grande que agora é a capital mundial do livro, não é? Sim. Vamos falar disso. A capital mundial do livro não tem nenhuma biblioteca escolar na rede pública municipal de ensino. Nenhuma biblioteca escolar. Temos salas de leitura, a gente vai encontrar algumas salas bem equipadas, outras já foram destituídas porque falta salas de aula. E isso me chamou a atenção. Até na escola do meu filho existia a sala de leitura, tiveram que desabilitar a sala de leitura porque precisavam de mais salas de aula. Até por aquela questão de que agora o turno integral das escolas. Então, onde uma sala que atendia 2 turmas, agora passou a atender somente uma. Então, precisou de mais salas de aula. Ô Marcos, isso aí só traz a reflexão que esse texto que você nos indicou, a leitura, para a gente discutir aqui, embora ele seja um texto de 2011, ele ainda está muito atual. Sim. Isso é péssimo, né? Se a gente considerar que de lá para cá, muito pouca coisa mudou. Muito. Vamos dizer assim, a gente pega, tem a lei 12.244 de 2010, aí foi criada a nova lei agora de 2024-14, que criou o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, 14.837, mas não mudou. A realidade, infelizmente, isso não é o pior de tudo, assim, para mim, que me dói, que não é uma realidade local, é uma realidade do país. Mas lei não muda as coisas, né? Não. Muda. As coisas são as pessoas. São as pessoas. Aí tu vê alguns exemplos e que faz a diferença. A gente vai pegar algumas capitais, vamos pegar... Eu sempre falo de... Teve na outra disciplina de biblioteca escolar, tinha inclusive que era coordenador do sistema de bibliotecas da rede municipal ali do Espírito Santo, ali da capital. Eles implantaram, tem em Vitória, em todo município tem bibliotecas escolares, todas com bibliotecários. E isso reflete o quê? O IDEB de todas as escolas. A biblioteca não é essência, vamos dizer assim, ela muda, ela colabora, porque é um projeto de parceria entre os bibliotecários, os professores, a escola se integra com a biblioteca tem que fazer parte da escola, né? A biblioteca não existe sozinha, a biblioteca escolar existe se existe uma escola. Por isso da questão das bens aqui do município do Rio. As bibliotecas escolares só existem se existe uma escola. Você tem que estar vinculado ao projeto pedagógico da escola, os objetivos da escola, desenvolver atividades com a escola. E a gente vê o IDEB de Vitória das escolas municipais cresceu sensivelmente.
E ali dá para ver que tem um dedo da biblioteca pública, da biblioteca escolar, ela colaborou ali tem a mão de bibliotecários. Isso mesmo aconteceu em Vila Velha, também outros municípios que a gente vê. E isso também diminuiu o índice o quê? Da violência. Tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Onde a criança passa mais tempo na escola, passa mais tempo na biblioteca, começa a refletir, queira ou não queira, quantas crianças podem ser salvas de entrar em certos universos que muitas vezes... Poderiam ser evitados, né? É a base para a criança se profissionalizar um dia, né? Começar a educação. Possibilitar os sonhos, quando a gente fala da biblioteca escolar, que o livro nos possibilita viajar. Sim, ela nos possibilita viajar, sonhar. E a partir do momento da leitura, com o desenvolvimento da leitura, da imaginação, que uma do manifesto sempre trabalhar o quê? Que a biblioteca escolar é para desenvolver a criatividade e a imaginação. Não é somente para receber de suporte, é também para trabalhar a imaginação, a criatividade. Crianças com criatividade conseguem resolver problemas. É hoje que a gente mais vê assim, o problema é da criatividade, que vamos dizer assim, não sabe enfrentar um sim ou não, e a leitura tem o universo, tem o vilão, ele vê tudo isso dentro do universo da literatura. A biblioteca escolar pode trabalhar isso, desenvolver atividades com o professor, vai tornar, vamos dizer assim, tanto o espaço de aprendizagem muito mais rico. Muito mais lúdico, né? Sim. A escola deixa de ser menos chata. E também a biblioteca escolar ela tem um processo fundamental na formação do bibliotecário, que o bibliotecário ele se entende como educador. Porque, principalmente quem trabalha em biblioteca pública e também em biblioteca escolar, o bibliotecário, ele é um educador, ele é um agente de informação, ele é um agente de cultura e ele é um agente de educação. Ações de letramento, tanto de letramento literário, letramento informacional, várias atividades que o bibliotecário vai fazer dentro da biblioteca escolar. Ensinar a criança desde cedo. Eu sei pelo meu filho, assim, o meu filho não é filho de bibliotecário, mas não é o bibliotecário que está agindo. Eu aprendi na escola, certas coisas não dá para procurar. Pai, mas eu já aprendi na escola que não dá para estar entrando nesse TikTok, depois a professora já ensinou. A tia lá da sala de leitura já nos ensinou que não dá para entrar no TikTok e tal, não ficar olhando vídeo. Eu disse assim, que legal, já aprendeu mais do que eu. Então, e a biblioteca escolar tem essa possibilidade de educar de uma forma lúdica, com brincadeiras e tal, mostrar que ao invés da criança estar acessando, porque vamos dizer, agora, recentemente o episódio aqui do Rio de Janeiro, que aconteceu do morador de rua que foi queimado ao vivo. Sim. No Discord, sim. Um coleguinha do meu filho mostrando, eu tinha visto, quando eu vi a manchete de manhã, o coleguinha do meu filho de tarde já estava mostrando no Discord. Eu até perguntei para ele, mas o que é isso? O menino, o que é isso? Isso aqui é Discord, isso aqui é crime. A gente não pode estar olhando isso aqui. Daí eu tive que explicar até com educadores. Aí a gente, quando começa a olhar esse tipo de coisa, a gente dá publicidade para esses canais. A gente não pode olhar esse tipo de canal. E até a semana passada foi preso até um dos líderes que eles estavam projetando para pegar novamente um morador de rua e novamente colocar fogo. Eram adolescentes. A falta, daí até brinquei com isso. Olha, a falta que faz uma biblioteca escolar é um bom livro para essas crianças lerem. Sim, e acabou que o professor já respondeu a primeira pergunta, que é o que é uma biblioteca escolar de verdade, que é justamente ser essa porta lúdica que abre para as crianças sonharem, né? Porque o bibliotecário escolar, ele também tem que estar muito alinhado com as questões de literatura infanto-juvenil, de letramento literário, né? Esse semestre a gente está dando com a professora Ana Amélia, a professora Thalita, a biblioteconomia infanto-juvenil, que é basicamente sobre mediação de leitura, que é um papel fundamental da biblioteconomia escolar também. Trabalhar isso e vamos dizer assim, sempre lembrando sempre do bibliotecário, é importante, você fala assim, não é porque eu gosto de tal literatura que as pessoas devem gostar. A gente tem que trazer aquilo que o povo gosta, né? Construa aquele virar. Se a gente traz leituras que eles vão gostar, seja de vampiro, seja de qualquer coisa, lobisomem, e ele gostar de ler, nunca vou esquecer a experiência que eu tinha na biblioteca universitária. A gente começou a adotar a prática de multa, às vezes o usuário pagar multa, ele pagar com doação de livros, cheque presente. E dessa forma a gente começou a pegar os livros mais vendidos da vez, tinha a lista dos livros, e a gente começou a botar na biblioteca. E a gente botou um estante, tipo, no supermercado, quando a gente vai, o que tem na frente do caixa? Ali tá os docinhos, tá os salgadinhos, tá aquilo lá. A gente dificilmente passa ali sem pegar alguma coisa. Então a gente fez na frente do guichê do empréstimo na biblioteca, a gente botou sugestões literárias, a gente botou os livros que estavam entrando na biblioteca novos. O que acontece? E é toda uma dinâmica. Então esses livros de literatura, eles não entravam na cota, né? Então o aluno podia retirar 3 livros para a sua graduação. E poderia retirar mais 1 ou 2 livros para leitura.
Então não entraria na cota. Então era um plus. E dessa forma que acontece. Tudo nas bibliotecas universitárias, hoje não existe um grande, desde do início dos anos 2010, um declínio do empréstimo, por causa do livro, essas bases de livros digitais, tipo BVU, Minha Biblioteca. E para nós, lá na biblioteca a gente tinha assinatura disso, mas os livros de literatura estavam crescendo todo ano em média de 30%. E a justificativa era por causa que eles iam lá na biblioteca e eles iam encontrar os livros que eles queriam ler. Tá? Então a obra que mais teve empréstimo foi 50 Tons de Cinza. A gente tinha 6 conjuntos, a gente pegou 150 pessoas na fila de reservas. Nossa. Esperando dos 50 Tons de Cinza. A gente tem que ter aquilo que o usuário quer, não é aquilo que a gente gostaria e tal. E a gente colocava lá, então tinha dos 50 Tons de Cinza. Quando saía qualquer novidade literária, colocava e aquilo saltava os olhos. Eu tinha aquela possuída, da queimada, tinha vários tipos, meu Deus, como é que ia ser estrelhado? E não sabia de certos autores, que eu não sabia que eram pessoas com lá tinha na biblioteca. E isso é um preconceito que a gente cria, né? Disso. Eu lembro das minhas crianças quando eram pequenas, de gostarem muito de gibi, né? E o gibi sempre foi um tipo de leitura execrada, né? Ele é muito marginalizado. Muito marginalizado. Por outro lado, ele injeta aquele vírus da leitura na criança. Sim, total. Eu fui um deles. Depois que a criança aprende a gostar de ler o gibi, ela mesma vai procurar outros. Ela vai se aprimorando. Exatamente. Ziraldo diz isso, né? Acho que todos os alunos da mesa podem dizer que somos filhos da Turma da Mônica. Com certeza. Com certeza. Meu livro é E Turma da Mônica... Eu me identifico com o Chico Bento com a pureza dele. Eu com a Magali, não sei porquê. Cebolinha, sempre tem um pouco. Meu filho é com Cebolinha, e cara, então a gente vê e tal. A gente cheguei a fazer assinatura da Turma da Mônica para os meus filhos. Sim. Dessa questão. E é isso, e a criança vai sendo tocada por aquele vírus, e daí, gente, é só a gente promover isso. Isso. Né? Daí tanto é que lá na biblioteca, o passo seguinte foi a gente começou a enriquecer de acervo de literatura infantil. Porque os pais vinham com os filhos, daí eles já deixavam o pai e a mãe pegar um livro de literatura para eles já iam deixar. E esse livro da literatura infantil também não entrava na conta. Então eles traziam os filhos para dentro da biblioteca, então eles iam lá na biblioteca do pai, que o pai estudava na universidade, e iam lá retirar um livro infantil. Para eles também era o máximo. E aquilo também aumentava a retirada. Tinha mais de 5 mil títulos de literatura infantil na biblioteca universitária. Tudo adivinha o quê? Do pagamento de multas. Quer dizer, um uso inteligente da multa, né? Sim. Em favor da biblioteca. E isso, só contando uma história que você falou que o bibliotecário não pode ficar pautando o seu gosto, né? Eu, para quem não sabe, o professor deu uma disciplina de biblioteconomia escolar maravilhosa. Foi um caos, foram mais de 100 pessoas participando das chamadas online. Foi uma disciplina maravilhosa, muito cheia, muito participativa, muito colaborativa. Fez parte de um projeto de pós-graduação também. Isso, aí tem dois estágio de alunos do estágio de docência lá. Então, que era a coordenadora do sistema de bibliotecas da rede municipal lá de Vitória. E tinha mais o Guilherme, que trabalhava aqui no sistema aqui de Niterói. Então, os dois com uma riqueza, então, a experiência deles enquanto bibliotecários de biblioteca escolar. Então, trazer temas que foi discutido. Então, teve a questão do racismo, teve a questão do preconceito, né, do universo LGBTQIA+. Tudo isso foi dentro, mostrando que a biblioteca escolar é um espaço inclusivo. Quando a gente fala em inclusão, a biblioteca escolar tem que ser o primeiro espaço inclusivo que a gente vai tratar sobre esses temas. E é importante que o aluno discuta isso nessa formação. Sim, e aí, só voltando que para essa disciplina a gente tinha que entrevistar Um bibliotecário. um bibliotecário de uma escola particular e uma da rede pública. Eu conheci uma bibliotecária maravilhosa, Mariane. Não sei se você está ouvindo, mas se você estiver, você é maravilhosa. Fiz questão de elogiar ela para a diretoria depois que eu conversei com ela, que é a bibliotecária do Colégio Hélio Alonso, lá no Meyer, né? Uma bibliotecária que conseguiu enfiar a biblioteca na grade curricular do colégio, para as crianças terem hora lá, e ela lê, e eu perguntei se ela lê por prazer. Eu falo, leio, mas eu não estou lendo mais o que eu gosto, porque eu tenho que saber o que as crianças querem, então eu acabo lendo. Agora acabei 2 livros do Minecraft e eu tô com um problema, porque eles querem ler terror e eu tenho medo. Então Tem livro de terror infantil. Tem livro de O terror. Rafael Montes tem um livro de terror infantil. Tem ótimos livros de terror infantil. Tanto é que eu já botei na lista esses livros de terror infantil, que o meu filho quer, ele quer ler pra maninha dele também.
Pra assustar. E aí uma coisa que a gente tem que entender, né? A gente você falou agora há pouco de que existem praticamente nenhum bibliotecário trabalhando na rede pública do Rio de Janeiro. Existem, óbvio, pessoas que estão trabalhando nas salas de leitura com excelente boa intenção, mas qual é a diferença de um bibliotecário e uma pessoa que só está ali na sala de leitura? Já começa pelo só estar. Ela não se envolve. O bibliotecário tem toda a questão da nossa formação e tal. E o bibliotecário, então, até isso a gente trabalha na disciplina de biblioteca escolar, ele aprende a questão da importância de desenvolver uma parceria com o professor, desenvolver atividades em comum acordo com o professor, verificar o conteúdo que está sendo tratado ali, desenvolver atividades que vão colaborar, vamos dizer, para que ele aprimore o processo de ensino-aprendizagem, tanto daquela disciplina quanto de outras. O bibliotecário vai desenvolver atividades que venham atender os objetivos da escola. Muitas vezes a pessoa que está ali na sala de leitura está ocupando um espaço. Ela nem se envolve na sala de leitura, ela leva o livro. E o bibliotecário então vai desenvolver ações tanto de letramento informacional, de letramento literário, vai desenvolver atividades para mostrar o outro lado da literatura, mostrar gibis, que muitas vezes a pessoa vem com preconceito, a pessoa está na sala de leitura, muitas vezes, gibi é gibi, isso aí não entra na coisa. Então o bibliotecário escolar já vai mostrar, não, o gibi é a porta de entrada. Às vezes o gibi tem gibis que são mais caros que livros. Sim. Tem hoje muitos clássicos de literatura, inclusive. Na forma de gibi. A gente encontra Machado de Assis, José de Alencar na forma de gibi. Então, muitas vezes o professor quer trabalhar aquele livro na sala de aula, na disciplina de literatura e tal. Muitas vezes, então, mostrar que aquele mesmo livro, existem outras formas que ele pode encontrar aquele livro. Então, o bibliotecário colaborar, mostrar isso do HQ, do Machado de Assis. Infelizmente, a gente tinha o PNBE, que foi extinto em 2015, tá? Que era o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, foi criado em 1996 no governo do Fernando Henrique, que era, todo ano era então de 100 a 200 livros ia para todas as bibliotecas públicas escolares do Brasil, bastava se cadastrar. E eram doações, eram livros extremamente bons, excelentes, de estado de conservação. Eu cheguei a ser avaliador do PNBE, então a gente tinha que avaliar toda a adequação do livro, se realmente ia suportar. Infelizmente, esses livros iriam para as escolas, somente cerca de 30% chegavam na biblioteca escolar. A metade deles, mais da metade, não ficava na sala de direção da escola. Outra parte ficava com a coordenação. Só 30% chegavam na biblioteca escolar, infelizmente. E o bibliotecário, então, é de saber trabalhar esses livros, mostrar que é livro novo, ótimo, livro novo para o usuário. Não guardar o livro novo, chegou um livro novo, eu não vou colocar ali porque eles podem destruir o livro. Não, o livro foi feito para ser utilizado. Então, mostrar todos os livros que tem ali. E a gente deu umas coisas que eu gostava de falar, eu gosto de enfatizar na disciplina de autonomia escolar, o quê? Mesmo eu sendo professor de catalogação, antes de catalogar, classificar, a gente tem que mostrar o universo que tem dentro da biblioteca escolar, incentivar a leitura, mostrar outras formas de como encontrar, desenvolver essa criatividade, essa imaginação dentro da biblioteca, promover a hora do conto, promover contação de história, tudo dentro da biblioteca escolar, mostrar que a biblioteca escolar é mágica, um espaço mágico. A criança vê a biblioteca escolar de uma outra forma, não com aquele espaço, muitas vezes se dizia o espaço do castigo. Aprontou, vai lá para a biblioteca escolar. Mostrar que a biblioteca escolar é muito mais do que isso. Esse espaço do castigo já deu. Então, essa dinâmica seria a questão do bibliotecário se trabalhar. Então, por isso da formação. E se a gente deixa o professor que está ali ocupando vaga, muitas vezes que a gente fala um readaptado. Existem as exceções, existem, não são poucas, né? De pessoas que muitas vezes estão ali naquele espaço e que, eles gostariam de ter uma formação de biblioteconomia, eles queriam ser bibliotecários. E por N motivos eles não puderam ser. Então eles até gostam, eles desenvolvem atividades, mas carecem um pouco de formação, um pouco de formalização teórica para atuar naquele espaço. E aí eu já puxo, né? Eu sou um grande fã do professor Marcos, eu já falei isso pra ele, porque nós temos gostos muito parecidos, somos dois fãs de Senhor dos Anéis, dois nerdolas, outro fã de RPG, só que ele ia pras festas, eu ficava jogando RPG. Na casa estudante, ele coloca o detalhe. Comecei a jogar RPG, eu vi que não conseguia, né? Dentro da casa estudante, eles ficavam jogando, vou pra festa. Eu chegava às 5, 6 horas da manhã para ir pra aula, tomar banho, eles ainda estavam jogando RPG. Eu ficava jogando. Mas aí que o professor ele tem uma frase maravilhosa que não sei se outra pessoa entende a referência, que é do campo dos sonhos, construa que eles virão. Né? Que o professor sempre fala que é o mantra dele. E aí eu queria... O que você fala essa frase? Que muita gente, o cara da sala de leitura, ele não é bibliotecário, mas ele tá bem intencionado, ele não tem dinheiro. E aí na aula de biblioteconomia escolar a gente contou o caso da bibliotecária que foi construindo a biblioteca com o que
bonitinha, né? Bota os alunos para ajudar, porque os alunos às vezes eles querem participar, eles querem fazer parte da Eu acho que vocês escola. até conhecem ela, né? É. Querem fazer parte da escola. A Esther desenvolve um projeto muito legal, né? A Esther do Pet. Fala. Fala. A Esther, eu até recomendo vocês conhecerem. nossa, A Esther do Pet. A história dela é riquíssima, porque ela desenvolve toda uma atividade. Já foi alagada 3 ou 4 vezes a biblioteca. Então ela desenvolve toda uma ação, então envolve as crianças para organizar a biblioteca. E assim, ó, não é só pegar as filmagens que ela coloca muitas vezes e ir contando a história, assim, ó, a comunidade se envolveu com a biblioteca. Tá? Porque muitas vezes é o que acontece, ela trabalha numa BEM, na DIC, né? Acho que é a biblioteca DIC. Biblioteca do DIC, né? Que é no Jardim América, se eu não me engano. E então ali a comunidade em volta tem crianças que querem passar o dia na biblioteca. Então vão para a escola no turno contrário, querem ir lá na biblioteca, passar tempo lá na biblioteca, pegar livros, desenvolver atividades, ficar muitas vezes não querem ler somente o livro, eles querem fazer desenho e tal. E é isso que a biblioteca tem que ser. Que é a própria IFO-Unesco que trabalha assim, que a biblioteca é um espaço de encontro, de confraternização. Não é aquele espaço para todo mundo ficar no... Então a Esther desenvolve isso para mim. Eu recomendo vocês um dia fazer uma entrevista, um podcast com a Esther, ela falando do espaço da biblioteca, que vale a pena. São pessoas que realmente constroem. E vamos dizer assim, a Esther está em formação, tá? Tem muitos que trabalham então, nessas salas de leitura e também realmente constroem isso, que elas gostam daquilo ali, elas têm paixão pelo universo da leitura. Então muitas vezes... Então, até a biblioteconomia EAD, então, possibilitou muitas dessas pessoas também de já poder ter uma formação. Porque se não é somente aqui na cidade, tem no interior, a pessoa está lá no município, lá no interior, está lá no interior de Rondônia, ela desenvolveu uma atividade para a biblioteca escolar. Ela fez, não tinha formação nenhuma. E a pessoa agora, com a universidade aberta, ela fez o curso de biblioteconomia, tem aquele Reeduca. Tem as experiências de bibliotecas escolares. Vale a pena verificar. Eu sempre gosto de ler assim, várias atividades que os bibliotecários, os profissionais que trabalham nas bibliotecas escolares desenvolveram, que são, vamos dizer, parece uma coisa tão simples, mas são coisas que realmente fez a mudança, significou para a escola, ficou como marcos, como legados para a escola e passaram a fazer parte, inclusive, do calendário da escola, do programa de atividades, certas ações, certas contações de história, que muitas vezes a criança... nunca vi uma contação de história. Quando ela vê a primeira vez, nossa, aquilo desperta. Ela vai querer ir para a biblioteca escolar, vai querer ir lá. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Muitas vezes a gente trabalha somente com a criança, tem a questão do jovem, também tem o adulto que está fazendo programa de alfabetização. Então a gente tem que ter um cuidado. Muitas vezes assim, na biblioteca escolar para adultos, então, esse livro aqui é somente para criança. Não, a pessoa está sendo alfabetizada, ela está aprendendo o letramento ali, aprendendo a formar a frase e tal. Então aqueles livros infantis que a gente fala só de uma estrelinha, é essencial para ela aprender. Aí isso ela vai desenvolver da sua autoestima. Então a biblioteca escolar sempre tem que trabalhar a dignidade do ser humano, trabalhar para desenvolver essa dignidade, para que ele se sinta bem naquele espaço. E aí sempre procuro passar na disciplina e falar com os profissionais bibliotecários. Esquece um pouquinho a catalogação, classificação, indexação. Vai trabalhar a questão do universo da leitura, incentivo à leitura. Esse espaço de acolhimento, esse espaço que a pessoa se sinta bem, ela se sentindo acolhida, o usuário se sentindo acolhido na biblioteca, ele volta. E ele voltando, ele vai trazer outras pessoas juntos. E aí vira aquela, a biblioteca não é uma algazarra. Que bom, que bom. Você falou, né? A biblioteca escolar tem que ser uma bagunça. Tem Você que entrar ser na biblioteca barulhenta. escolar e aquele silêncio, tu já começa a dizer, já temos um problema. A biblioteca escolar é aquele espaço, assim, aquela... Tem que ser um espaço vivo, né? A biblioteca tem que ser viva, tem que ter paixão, tem que ter aquela coisa assim, que a gente escuta aquele barulho, escuta aquela risada, então tá ótimo, tudo bem. A gente dá aquele controle muitas vezes para não se virar o fio, mas é importante ter vida, a gente sentir aquela vida. E o usuário sentindo aquela vida, ele vai voltar. Aquele espaço é legal, aquele espaço eu me sinto bem naquele espaço, ele vai voltar. Se a gente vai num espaço que a pessoa fica ali, tu entra, eu não vou mais não, pelo amor de Deus. O cara fica até um medo, já fica todo receoso, assim, eu vou abrir, o cara já vai... E aí vai naquela confraternização, aquela coisa, aquela brincadeira que a criança volta. A gente constrói a biblioteca para o usuário voltar. Não é? A biblioteca não existe para estar o livro organizado. O livro vai estar organizado. Mas é importante que ele seja usado. Tá? Então ter esse cuidado. Então, para mim a biblioteca escolar é extremamente importante, que ela é a porta de entrada para o universo da leitura. Eu cheguei aonde estou por causa da biblioteca escolar. Foi ela que me mudou a minha vida. Se eu fazer a reflexão. Então, foi a leitura que possibilitou eu estar falando aqui de vocês, porque eu, a princípio, aquele Marcos, eu não conseguia falar, olhando diante do olho de vocês, eu não conseguiria falar. A minha timidez me impedia. E foi a leitura que me possibilitou poder falar, poder me expressar.
me senti seguro para poder falar foi a leitura dentro de uma biblioteca escolar e não possibilitou isso. A gente fez o trabalho para sua disciplina e eu queria comentar a disparidade que foi da biblioteca privada para a biblioteca pública. Foram duas coisas que eu percebi. A gente foi em umas 5 escolas públicas, mais até. Acho que foram umas 5 ou 6 escolas públicas. Fica onde você mora, que não Tem esse contexto. Eu moro na Baixada, então a gente procurou uma biblioteca na Baixada, uma biblioteca mais pela Zona Norte. Classe média ali, né? Pra gente poder entrevistar o bibliotecário. E a gente não encontrou um bibliotecário, a gente não conseguiu fazer uma entrevista direito na sala de leitura. O que eu queria correlacionar é o que o professor acha dos desafios enfrentados para consolidar a presença de um bibliotecário nesses espaços e consolidar a presença de alguém que queira estar ali, porque a gente já foi mal recebido em algumas, teve gente que bateu a porta na cara. Então, assim, o que o senhor acha que a gente vai enfrentar para ter alguém que queira estar ali para aproximar os alunos desse espaço? Eu vou dizer assim, existem inúmeros bibliotecários que querem, então por isso é importante também a gente apoiar o conselho. O conselho faz fiscalização de problemas. Para que o conselho cobra aquela mensalidade? É para ter um advogado, promover processo, porque tanto os municípios, tanto do Rio de Janeiro quanto os municípios da Baixada, estão sofrendo processo do conselho. O conselho está cobrando, por causa das leis, a presença de bibliotecários. É um ambiente inóspito, é um ambiente inseguro e tal. Existem inúmeros bibliotecários, até pela questão de eu sou daquela região, eu quero trazer para a minha região onde eu quero atuar naquela biblioteca escolar. Muitas vezes falta abrir um concurso, então o conselho cobra, abre um concurso, vai ter bibliotecários que vão lá, eles já sabem, quando ele escolheu, vou fazer um município aí da Baixada. Eu fiz o concurso para ser bibliotecário escolar naquele município, eu já sei o que eu vou encontrar. Vou encontrar um certo ambiente, vamos dizer assim, um pouco agressivo, por vezes, porque vai ter uma certa desconfiança. Muitas vezes, assim, a própria escola, eles vão olhar com um olhar desconfiado, porque muitas vezes vão achar, a pessoa vem aqui, ela nem é da Baixada, ela nem sabe como é que é a nossa realidade. E muitas vezes a pessoa é da Baixada, ela conhece toda a realidade, ela quer trabalhar aquilo ali. Então, ela vai enfrentar algumas barreiras, mas ela não convive com os colegas ali, por causa que ela vai atuar junto com os professores, então ela vai superar essas barreiras. E quando ela mostrar que ela realmente está ali porque ela quer, que ela vai trabalhar isso, a escola, vamos dizer, os colegas ali, os professores, o corpo de direção, eles vão baixar a guarda, tá? Muitas vezes tem muitas escolas que estão sedentas para ter esse bibliotecário, eles gostariam de ter. Porque muitas vezes ninguém quer, não, eles querem. As escolas querem ter um profissional bibliotecário. Por vezes, quando a gente vai como aluno, mandei para a pesquisa até era para os alunos verificar como é que é a realidade. E muitas vezes vão lá, as escolas não querem mostrar a realidade. Isso também não é só na biblioteca pública, nas bibliotecas da rede pública de ensino. Redes privadas de ensino também, muitas vezes os alunos vão entrevistar, a escola não quer mostrar, o bibliotecário não quer falar o que vai acontecer, o que está acontecendo, se ele tem realmente a liberdade para trabalhar na biblioteca escolar. Teve casos de alunos chegaram lá, a escola não libera, não quer falar. É tudo em nome da segurança, né? Eu digo porque aqui na aula de OAB a gente costuma visitar algumas bibliotecas durante o curso. E já tentamos por algumas vezes visitar bibliotecas escolares, mas nunca conseguimos. E a razão sempre é em função da segurança. Cada vez que aparece um sem noção aí, um criminoso tirando uma porta das bibliotecas, se fecha mais o cerco da gente conseguir. Aí queremos mostrar as bibliotecas escolares, na época de férias, aí a gente não quer ver também, né? A gente quer ver a biblioteca funcionando. Até para chegar lá dentro. Para ver se realmente é aquilo que projeta, né? A gente não consegue fazer visita em nome de uma segurança que eles impõem, né? Sim. Até é compreensível, porque tem a questão mesmo da segurança, né? Sim, a gente compreende, a gente não? entrar lá com 20 pessoas, mas, gente, tem que ter uma conta de chegar nisso aí. Porque a gente consegue em todas, mas não consegue nas bibliotecas escolares. Então, até essa verificação dessa realidade, ela fica dificultada. Sim, em nome de uma tal segurança. Né? Você faz cartas de apresentação para os alunos, mostrar para a direção da escola, tal aluno, tem toda a documentação, não está chegando... Exatamente, a gente não está vendo de qualquer lugar, né? Não é mostrar tem toda a documentação. Tem uma bagagem, tem o nome a zelar também. O nome a zelar da instituição, tem todos são identificados, vem ali com o documento, não estão invadindo, é só ir diretamente para o espaço da biblioteca para conhecer realmente como funciona o dia a dia daquela biblioteca. E em nome da segurança, em nome de outras coisas,
é impedido. A gente não consegue nem ver como funciona. Mas fazendo consórcio, tá? Fazendo concurso, tá? Fazendo concurso para esses aí, o conselho trabalhando, conseguindo abrir concurso e não ter bibliotecários para atuar nessas bibliotecas, e isso vai fazer a diferença. Lembrando sempre que para tudo que é investimento na educação, o processo, o retorno não é um retorno que vai aparecer em 2, 3 anos. Sempre a médio e longo prazo. Então, construa que ele vai virar e o resultado vai vir. Mas a gente tem que ter paciência, sempre dando trabalho, eu falar para vocês, dando trabalho assim, quase de formiguinha. Todo dia uma vitória, com calma, ele vai surgindo. Porque posteriormente, quando a criança se formar, aí ela vai voltar lá e dizer, tia, o espaço que eu mais amei na escola foi a biblioteca, pronto, bastou. Ali tu já sabe que já teve um leitor e isso vai modificar a vida dele. Então a pessoa sentir, quando eu sair, o espaço que mais gostei na escola era da biblioteca. Pronto, a biblioteca já está cumprindo seu papel. Que vai estar trabalhando tanto no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem, mas também trabalhando no processo de acolhimento, no processo de imaginação, no processo de desenvolvimento da criatividade, esse projeto de convivência social. Mais do que nunca, as bibliotecas hoje são espaços de convivência social. Porque muitas vezes as pessoas não têm mais espaço aonde ir, onde se sentir seguro. Então elas vão na biblioteca e sabem que lá vão se sentir seguro. Vai ter um profissional que vai impedir bullying acontecer dentro da biblioteca, ele vai ali trabalhar, vai, inclusive desenvolver dinâmicas para combater o bullying. Muitas vezes eu não posso ficar na hora do intervalo lá no saguão, aonde quer que vou sofrer uma certa violência. Ele vai lá na biblioteca, lá ele se sente seguro, vai se sentir acolhido. E a biblioteca é esse espaço de acolhimento. Professor, sobre as diretrizes da IFLA, o que o senhor acha que é o mais desafiador agora de ser implementado? São vários desafios. Tem a questão do espaço, verba para a biblioteca, principalmente a maioria das escolas, por mais que exija que a biblioteca deve estar dentro do orçamento da escola, a biblioteca não tem verba. E essa falta de verba, ela impede inúmeras coisas. Porque uma vez que a biblioteca tivesse verba, ela pode desenvolver certas atividades, pode comprar certos livros e com isso vai adequando o espaço. Então, a parte da verba, então, a parte financeira é um desafio muito grande. Conscientizar, trabalhar com a direção da escola, então, para que um percentual de 10% do que ia ser investido, você investido na biblioteca, isso já mudaria. Tanto aí na diretriz de 2005 tinha lá um percentual, então o número X de alunos, então 5% do que é investido nesses alunos, do número de alunos, teria que ser investido nas bibliotecas. Isso estava nas diretrizes de 2005. Já de 2015 já não tem esse cálculo, mas tem uma orientação que parte do orçamento da escola deve ser direcionado à biblioteca. E tem muitas escolas que inclusive não tem espaço, tá? Então a gente volta para um problema que era muito comum nos anos 80 e 90 no Brasil, que as escolas, em virtude do crescimento populacional de certos locais, a falta de escola, então eles o espaço da biblioteca vai para uma sala de aula. Então ainda existe esse problema. Então o espaço, a consolidação do espaço da biblioteca. Seu espaço, todo mundo sabe aonde está a biblioteca. Que por vezes acontece, existe biblioteca, um ano está num lugar, no outro ano está no outro, ela não consegue ficar em um lugar fixo. Então isso também é um problema. Então, além da falta de profissional bibliotecário, tá? Isso também é um outro problema. Então, as diretrizes dizem que tem que ter um profissional bibliotecário, tem que ter auxiliar, tem uma equipe de bibliotecas ali, então, e dentro a biblioteca está informatizada e tal, mas se a biblioteca não tem orçamento, a partir do momento que não tem orçamento, muitas vezes já não tem um bibliotecário, já não tem suportes de informática que vão atender, vamos dizer, tem internet dentro, Wi-Fi dentro da biblioteca, podendo pesquisar computadores. Até para a gente trabalhar a questão do letramento, como pesquisar nas fontes se não tem nem computador na biblioteca. Então a gente enfrenta esses problemas também. Havendo um orçamento, havendo um profissional bibliotecário, esse profissional bibliotecário vai saber atuar, que os tribunais têm verba, tá? Os tribunais muitas vezes o que acontece? Eles vão atualizar os computadores, eles têm todo um programa, é questão de a gente se movimentar, as bibliotecas escolares se movimentarem e ir nos tribunais e dizer assim, quando houver o processo de doação, a gente cadastrar a nossa biblioteca escolar, tal, poderão vir 2, 3 computadores. Computador de tribunal é computador bom, viu? Ah, sim. Não é... Quando eles dizem assim que tá ruim do tribunal é porque ele ainda tá bom para nós. Isso poderia levar para a biblioteca. Então, uma vez que chega na biblioteca, daí vai se deparar com uma outra realidade. Então, a biblioteca não tem nem climatização, não tem tomadas, tá?
tem uma extensão ali, que tem várias coisas, tá um ventilador ali, tá um outro computador, então várias coisas numa única tomada, então falta o problema também então de infraestrutura. É porque biblioteca é uma coisa que não pega fogo fácil, né? Uma Então, faísca eu não paga pago fogo. As diretrizes da IFLA é esse conjunto, né, de orientações ali para poder implantar os princípios da biblioteca escolar, mas o que acontece? Tem inúmeros desafios, é questão do espaço, é questão orçamentária, é questão do profissional, é questão de muitas vezes de desenvolver ações, porque quando tem um profissional capacitado ali, então essas ações de letramento, ações de incentivo à leitura não são desenvolvidas na biblioteca escolar, porque acaba ela virando o quê? Um depósito, tem os livros ali, então ela fica um local que fica controlando os livros escolares na época do início do ano, para quem, quantos livros, os livros que sobraram estão tudo lá na biblioteca escolar. Aí cabe o profissional da biblioteca, muitas vezes tem que fazer o descarte. Descarte de livro de biblioteca escolar não é um problema. Não é que vai descartar um monte de livros que nunca foram novos, mas eles têm uma validade. Os livros escolares eles têm a validade, inclusive aparece de tal a tal ano. Então quando descartam, eles sempre descartar livro de biblioteca escolar é um problema. Aqueles livros didáticos. Mesmo tendo a validade, então tem que ter todo um acordo, né, para a gente pegar com alguém que vai fazer o reaproveitamento, levar, então a gente fica com uns. Porque se a gente colocar, descartar, no outro dia tá manchete na TV lá. Biblioteca escolar botando livro no lixo, livros novos. Então tem que ter todo um cuidado, uma série de cuidados. Então por vezes assim, cansa ali, a pessoa tem que fazer toda uma série de atividades. Então, e isso então, requer bastante dedicação do bibliotecário escolar, mas vale a pena. Vale cada segundo a pena. Biblioteca escolar, eu digo assim, biblioteca escolar é um outro universo. É um universo assim, que a pessoa chega ao final do dia exausta fisicamente, mas a compensação dela é muito maior do que uma biblioteca escolar, uma biblioteca universitária, uma biblioteca especializada, porque ali tu vai ter um contato com a criança e a criança, ela vem muitas vezes te dar um abraço, é um abraço puro. Não é um abraço interesseiro, não é um abraço que quer fazer um agrado. A criança vai dizer que gostou, adora, quer vir de novo, vai retirar. Valeu a pena. É diferente. Biblioteca escolar é diferente. Professor, agora nos diz uma palavra de esperança para nós bibliotecários que está prestes a se formar nessa área. Biblioteca escolar é a segunda área que mais emprega dentro da biblioteconomia. Tá? Primeiro passo. A segunda área que mais emprega. E o que acontece? Em virtude da lei, existem pessoas, tá, que estão trabalhando, estão criando mecanismos para que, vamos dizer assim, a biblioteca escolar realmente ela se torne efetiva nas escolas, que realmente possam ser implantadas na rede pública. A gente tem aquela deputada que é bibliotecária, a Fernanda, que é lá do Rio Grande do Sul, ela é uma das que trabalha, ela está trabalhando nisso. A gente vê vários conselhos, a maioria dos conselhos, a nossa FEBAB, os conselhos regionais, o Conselho Federal, estão trabalhando em prol das bibliotecas escolares. É um trabalho de formiga. Mas o horizonte, eu vejo luz. Há luz no horizonte. Há esperança no horizonte. E há muitos empregos. E irão continuar tendo emprego, viu? Afinal, não é só de esperança que a gente Não, vive. a gente precisa viver. A gente Então, tem eu sempre boleto falo, pra pagar. Para mim, a biblioteca escolar ela deveria ser mais trabalhada nos cursos, porque é a segunda biblioteca que mais emprega no Brasil. E a gente, por vezes, ela é esquecida, relegada. A biblioteca escolar, a biblioteca pública, elas são os patinhos feios da biblioteconomia. Mas a biblioteca escolar é a segunda que mais emprega no Brasil. Sim, por conta dali isso vai ser mais potencializado. Mais ainda. E mais um mérito para a Unirio, que oferece as disciplinas de biblioteconomia escolar, agora esse semestre com a professora Ana Amélia Thalita, de mediação e leitura com a biblioteconomia infanto-juvenil, que é uma coisa que a professora Thalita me marcou. A professora Thalita é nova, né? A Unirio. É lá do São Legião, né? Não, é de São Paulo. Não, mas ela mora lá na São Legião, não mora? Ela mora na Tijuca, eu sou do Meia. Não Não me chame confunde. de tijucano. Não confunda, não confunda. Não desculpa. confunda tijucano com brasileiro do Meia. Não, sei. Isso pra quem é carioca, não é Pô, eu nunca falei que eu moro na Zona Sul da Zona Norte. Não, eu sou da Zona Norte, bom, eu Falha não. minha, desculpa. Mas é uma frase maravilhosa, né? Que a professora Thalita, ela não é bibliotecária, ela é formada em letras, ela é professora de português. E ela fala, o bibliotecário, ele também é um educador. Sim. E é uma consciência que a gente tem que despertar mais. E é uma coisa maravilhosa que a Unirio realmente inspira a gente a se ver como educador, a se ver como agente de cultura e a se ver como agente da nossa democracia, de diversidade, de inclusão e de acolhimento. Uma frase que eu vivo repetindo, a gente tem que fazer o bingo do nosso podcast, que são frases que eu sempre repito, que a professora Tatiana falou na minha primeira aula dela, que biblioteca também é acolhimento.
Eu acredito nas bibliotecas. Eu sou bibliotecário para acreditar no poder das bibliotecas. Tanto é minha dissertação foi biblioteca enquanto espaço de aprendizagem, porque eu via que a biblioteca realmente fazia diferença. E eu, vamos dizer assim, estudei, fiz o levantamento. Os alunos que tiveram lá aula acadêmica eram os alunos que mais retiraram livros na biblioteca. Então, para mostrar que a biblioteca realmente interfere. Tá, a biblioteca modifica, é essencial. Não, a gente tem que cuidar que muitas vezes a gente pega e faz muita laurea, faz muita questão, sem a biblioteca escolar a escola não vive. A escola infelizmente vive sem a biblioteca escolar. A biblioteca escolar é que não vive sem a escola. Então a gente tem que valorizar as ações que vão ser desenvolvidas na biblioteca escolar, que elas vão colaborar para o crescimento, a aprendizagem desses alunos, para a forma diferente de ver o mundo que esses alunos poderiam ter a partir da experiência que eles vão ter na biblioteca escolar. E isso nós podemos fazer a diferença. Trabalhar nesse processo em parceria, então nesse processo de educação, de letramento, tanto com os professores quanto com os alunos, isso faz a diferença. E isso vai marcar a geração lá na frente. Sim. Tá? Professor, quer falar alguma coisa de agradecimento? Somente agradecer novamente a vocês por esse espaço de falar sobre a nossa biblioteca escolar, sobre a importância dela. Tá? Agradeço muito. Tá sempre falando, vamos fazer, e eu dizer, não, aquela meio São Tomé, eu acredito vendo, né? Porque vamos lá. E o Tasso era alunos, a Ana também foi aluna de RD. O Tasso, posteriormente. Então, me senti muito bem acolhido. Muito obrigado, professor Jacques. Muito um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo. Tá? Então, pessoal, só lembrando para vocês seguirem o Instagram do PET, que todas as notícias que a gente faz, as visitas guiadas em biblioteca, nosso clube do livro, todas as novidades saem lá no Instagram, né? O @PetBibliaUniRio, tá eu bom? sigo. Aí, que viu? bom. O professor já faz certo. Sigam Todo mundo a orientação seguindo. do professor e sigam a gente nas redes sociais. Para quem não sabe, nós estamos já disponíveis em outras plataformas, né, Cíntia? Isso, Deezer, YouTube, Amazon Music, Spotify. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem até aqui este episódio longuíssimo, mas maravilhoso. E a gente se vê até a próxima.